Outros dicionários nos processos de aquisição da escrita de línguas indígenas, contextos, caminhos e novas perspectivas. Esse é o título do que nós vamos conversar agora. Meu nome é Jorge Domingues Lopes, sou linguista, professor universitário e lexicógrafo. O mundo possui muitos povos e esses povos falam diferentes línguas. Estima-se um total de mais de 6.000 línguas faladas ou gesticuladas do mundo. Talvez mais da metade dessas línguas não tenha uma forma de expressão que hoje é bastante comum na escola, na internet, no cotidiano da maioria dos grupos humanos, que é a forma escrita. Essa forma escrita foi desenvolvida dentro da história da humanidade num tempo bastante recente, cerca de 4.000, 5.000 anos. E desse período para cá, muitas escritas têm sido desenvolvidas por diferentes povos. No Brasil, nós temos mais de 230 línguas, entre a língua portuguesa, as línguas de imigração e as línguas autóctones, que são as línguas indígenas. Essas línguas já possuem, dentro do seu quadro, muitas delas, um sistema de escrita, uma forma de escrita. E é o caso, por exemplo, de línguas como o Paracatejê, no Pará, a língua Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, a língua Caingangue, no sul do país, ou o Guarani, que é uma das línguas que tem a escrita mais antiga, registrada há pelo menos 500 anos. Essa escrita, por não ser a forma de aquisição mais comum de uma língua natural, deve ser aprendida em algum momento da vida da pessoa. E esse aprendizado ocorre, em geral, na escola, por meio de um ensino formal. Diferente da aquisição da língua falada ou da língua gesticulada, que acontece no contato direto da pessoa com seu grupo, o seu meio, e em que ela vai ouvir e vai reproduzir os sons, ou ela vai ver e vai reproduzir os gestos, e vai, assim, expressar a língua. A língua, esse instrumento, muito mais do que um instrumento, é o que nos permite organizar nossos pensamentos, fazer com que nós possamos, de fato, pensar. E todos nós, ao aprendermos uma língua, temos necessidade de utilizar essa língua também para a comunicação. Por isso, compartilhamos um código comum que foi aprendido e que é repassado de geração em geração. Em relação à escrita, esse aprendizado se dá em outra perspectiva e com outros objetivos. Por meio da escrita, nós podemos fixar um conhecimento, nós podemos manter uma ideia registrada, gravada e transmiti-la para outras pessoas que tenham acesso a esse código. É por isso que, para escrever uma língua, nós, em geral, utilizamos os alfabetos. E os alfabetos têm uma longa história de formação. E é esse alfabeto que, uma vez associados aos fonemas de uma língua, se tornam grafemas, e ao se tornarem grafemas, passam a permitir a escrita de uma língua. Quando se tem essa associação
Em geral, os grupos criam padrões. Esses padrões são chamados de ortografia. É uma forma adequada de escrever para que todas as pessoas compartilhem o mesmo modo de comunicação. Porque se não fosse assim, cada um teria a sua escrita e a comunicação seria bastante difícil. Bem, dentro das línguas que já possuem um sistema de escrita, em geral, é a escola a responsável por essa transmissão. E essa transmissão começa com um processo que é popularmente conhecido como alfabetização, que é justamente a forma de aquisição de língua escrita. Eu passo a ter, além da minha língua falada ou da minha língua gesticulada, eu posso ter agora, quando eu aprendo a escrever, eu posso ter acesso a uma expressão escrita. E é essa expressão escrita que precisa ser compreendida por quem ensina e por quem aprende. Quem ensina tem o trabalho de introduzir a pessoa nesse contexto de expressão novo, em que a pessoa vai ter de desenvolver uma consciência fonológica. Ela vai precisar entender a relação entre o que ela fala, o que ela usa no pensamento, com as formas que são simbolizadas, né, pelos grafemas, pelas letras. E fazer com que essa relação se estabeleça de modo a produzir o efeito esperado, assim como na fala ou no gesto. Bem, para ensinar a língua escrita, em geral, nós partimos de algum método já conhecido. Métodos que, por exemplo, começam fazendo associações de um som, né, com uma letra, fazendo com que surja um grafema nessa associação. E esse grafema vai se agrupando, vai formando estruturas maiores, que são sílabas, e essas sílabas formam estruturas maiores, que são as palavras. Desse modo, quando se está aprendendo a escrever, em geral, nós já temos acesso a uma língua que já foi aprendida, que já foi internalizada e que está em pleno uso. Essa língua se for a primeira, pode ser a língua materna da pessoa. É claro que a alfabetização pode acontecer numa segunda língua, numa terceira língua, numa quarta língua. Não há limite para isso. Bem, então, a primeira etapa de compreensão do escrito vai se dar pelo estabelecimento de uma relação entre, né, os sons da fala e os elementos da escrita, elementos gráficos, simbólicos da escrita. E é nessa primeira apreciação ou aproximação entre essas duas realidades que nós começamos a construir, né, no escrito uma forma de manifestação da língua que nós aprendemos, que está na nossa mente e que nós compartilhamos com o grupo que nos ensinou. Quando o escrito começa a se desenvolver, já não há, por exemplo, necessidade de você falar tudo, porque há uma segunda forma de expressão. Então você pode pensar e externar essa língua por meio do código escrito. Então essa primeira associação, né, do mundo exterior, passando por uma construção do significado, né, desse mundo, uma construção mental do significado, e chegando à representação
dessa língua por meio do escrito, nós começamos a entender que existe esse outro modo de comunicar, de, de transmitir o que estamos pensando. Bem, desse modo, os dicionários podem contribuir bastante no desenvolvimento de qualquer uma das metodologias, sejam as que partem das unidades menores do som, chegando às sílabas e às palavras, sejam aquelas que buscam construir associações diretas, inteiras, já com as palavras. Em qualquer um desses casos, os dicionários, né, podem ajudar bastante, justamente porque são repertórios de língua. E os primeiros dicionários que podem dar uma grande contribuição nesse processo de aquisição de língua são os dicionários visuais, já com a relação entre a imagem, né, e a palavra. Desse encontro entre essas duas formas simbólicas de representar o mundo, nós começamos a expandir o nosso conhecimento linguístico. Então, se no primeiro momento nós fazemos a associação para compreender que o que nós dizemos também pode ser representado na escrita, no segundo momento o trabalho, ou até no primeiro momento já, pode ser o de expandir o conhecimento das palavras que se adquiriu. Então, uma criança aprende muito rápido a base do léxico da sua língua materna, para que possa construir frases inteligíveis dentro do seu grupo e ser percebido como falante da língua de seu grupo original. No caso das populações indígenas, em que a escrita ainda é uma novidade para muitos povos, o papel da escola se torna ainda mais importante. Importante porque consegue colocar para novas gerações, para os mais jovens, um novo processo que antes, em muitos casos, não estava disponível, já que as línguas eram, em sua maioria, ágrafas. Mas no século XX vimos uma grande virada dessa realidade e os povos começaram a desenvolver as escritas, seja com apoio de religiosos, linguistas, né, funcionários da FUNAI, enfim. As línguas começaram a ser escritas e as escolas formais foram introduzidas nos contextos das comunidades indígenas. Então, hoje, a luta é fazer com que essa escola reconheça o valor das línguas indígenas e que promova, na medida do possível, uma educação em que se valorize a língua indígena, se ainda existir como língua, né, falada ou gestual, e a escrita dessa língua, né, e a sua relação também com a língua portuguesa. Desse modo, a educação bilíngue é um passo importante para que a pessoa desenvolva o acesso à escrita nesses dois contextos, que ela ajude a construir a escrita do seu povo própria e, ao mesmo tempo, comece a compreender melhor a língua portuguesa, para que tenha acesso aos bens culturais que essa língua já produziu ao longo dos séculos. Pois bem, retornando ao dicionário. Então, o primeiro dicionário que pode contribuir com essa aquisição de língua escrita, ou seja, no processo de alfabetização, é o dicionário visual.
em que, a partir de uma seleção de elementos do mundo, né, que sejam compreensíveis pela pessoa, pela criança, possam entender que esses seres do mundo podem ser associados a palavras escritas. Porque a associação desses seres com os sons já existe, né? Ou com os gestos, e que já existe na própria aquisição primeira da língua, né? Agora, a aquisição da escrita precisa estabelecer a relação entre o que já foi aprendido e essa nova forma de expressão que é a escrita. E aí o trabalho de sala de aula pode ganhar muito se esse dicionário existir e estiver disponível como material didático para a comunidade. E como é que ele pode ajudar? Uma das ideias para fazer desenvolver esse trabalho seria criar situações em que as crianças, em geral, as crianças passam pelo processo de alfabetização primeiro, mas também há situações de jovens e adultos, né, na educação de jovens e adultos, aprendem que a associação, né, da figura com aquela forma gráfica, né, representa algo semelhante ao que ela já fala. Nesse ponto, as figuras do dicionário permitem que a criança amplie a sua experiência de aquisição de escrita por meio da associação direta, né? O ser no mundo, o objeto no mundo e a palavra que o nomeia. É por isso que esses dicionários para a alfabetização tendem a recuperar ou a, digamos assim, a selecionar primeiro substantivos e verbos, cujo sentido lexical é maior, é um sentido mais pleno, né? Mais múltiplo. E aí, como o léxico da criança já está instalado, o trabalho agora é de fazer a associação da compreensão desse léxico que já é conhecido com o universo da escrita. O trabalho, então, do dicionário é levar para a sala de aula situações visuais, elementos visuais que façam com que a criança, né, tenha um suporte para perceber que o léxico está sendo expressado, o léxico que ela já conhece está sendo expressado também na escrita. E essa variedade de nomes, substantivos e de verbos pode estimular a criança, a partir desse trabalho docente, a falar o que ela já conhece daquele universo, daquele ser. Por exemplo, se você seleciona a palavra, né, do mamífero anta, né, e leva a imagem desse animal para a sala de aula, num contexto em que exista, né, ainda uma experiência visual, né, uma experiência, né, de convivência com esse mamífero, no caso de algumas comunidades indígenas, as próprias crianças já poderão falar sobre esse animal. Quais são as características dele, onde ele vive, assim, quais são as histórias que a própria criança já conhece associada àquele animal. Então, o falar para a criança, se for despertado a partir de um elemento visual e já associado à palavra, é o ponto de partida para
o trabalho que vai vir no segundo momento da alfabetização. Então, a criança primeiro precisa entender essa relação grafema, né, fonema, né, para depois, uma vez instalado já essa compreensão de como funciona o mecanismo da escrita, ampliar o léxico. Então, esse é o trabalho de um segundo dicionário para a alfabetização. Um dicionário que já não traz tantas imagens, mas já traz a descrição dos nomes e dos verbos que apareceram no primeiro dicionário. É por isso que, nesse segundo momento, a criança já vai passar por um estágio de abstração ainda maior, porque ela vai precisar ter acesso ao código escrito para compreender o que é que está sendo apresentado. Então, nesse caso aqui, no exemplo que eu dei sobre a anta, no segundo momento pode até ainda aparecer a figura da anta no dicionário, mas o que nós já teremos será uma apresentação do significado desse ser. E quando eu digo do significado, é o significado construído dentro do grupo. Primeiro, o significado mais referencial, aquele que apresenta o ser, o significado que diz quais são as características do ser, né? Características físicas, né? Como tamanho do corpo, o tipo de pelagem, o tamanho, o formato das orelhas, dos olhos, da boca, se possui ou não rabo, quantos filhotes pode ter. Então, são muitas as características que individualizam aquele ser. E depois dessas características físicas, podemos pensar também nas características mais experienciais, né? Do tipo, é um animal, onde que ele vive, o que ele come, se ele, para a cultura que está descrevendo o animal, se a carne dele é comestível ou não, né? Se ele ainda existe dentro do espaço da comunidade. Né? E também pensar as histórias que esse animal suscita. De repente, é um animal que participa de uma história mítica, ou de uma história, né, que o povo viveu. E isso acaba entrando como material, ainda de modo bastante resumido, claro, nesse segundo dicionário. Então, o segundo dicionário já contém definições sobre os elementos apresentados à criança, mas provavelmente já haverá nesse segundo dicionário palavras que a criança ainda não conheça. Isso é uma coisa. E do outro lado, modos de descrever a realidade na língua da criança. Se o dicionário for em português, a descrição se faz em português. Se a descrição for, se a palavra de entrada for na língua indígena, a descrição pode ser na língua indígena, por exemplo, como é o caso do dicionário que estamos construindo, né, sob a coordenação da professora Graciela Chamorro, o dicionário Kaiowá Português, né, ou o dicionário que também é o outro projeto que está sendo coordenado pela professora Marta, que é o projeto dos dicionários escolares do Kaiowá. Então, tanto num projeto quanto no outro, nós temos a relação entre a língua portuguesa e o Kaiowá. Mas nos dicionários escolares temos a possibilidade de fazer o dicionário só Kaiowá, ou então Kaiowá português ou português Kaiowá. Tanto num caso quanto no outro, nós vamos encontrar a necessidade de explicar os seres que estão apresentados aqui. Apresentar as características, apresentar os significados.
E esse significado é uma construção que precisa ser entendida no caso do dicionário 2, pela criança, pela pessoa mais jovem. Logo, o texto precisa ser acessível à criança. Então, um texto pequeno, mas o suficiente para dar as características que a criança vai usar para identificar de que trata aquele trecho, né, chamado verbete do dicionário. Bem, e se a intenção nesse segundo é fazer a transição entre a relação imagética para a relação somente linguística, textual, escrita, um terceiro dicionário seria possível, desenvolvendo ainda mais o verbete, apresentando ainda mais detalhes e utilizando já um vocabulário um pouco mais ampliado, fazendo com que a criança possa ter também experiências linguísticas novas de como apresentar aquele ser no mundo. Não apenas apontá-lo, mas saber dizer com bem mais detalhes quais são as características físicas, psicológicas, sociais, né, do elemento que está sendo descrito. Pois bem, esses dicionários, né, uma vez construídos, possuem estruturas diferentes. O primeiro dicionário visual deve apresentar uma estrutura bem mais semântica, ou seja, as imagens vão conduzir, né, a disposição das palavras. E essas imagens estão agrupadas. Aí nós podemos ter nomes de aves, nomes de mamíferos, nomes de plantas, verbos, verbos de ação, verbos de estado. E em cada situação dessa, né, nós vamos ter o agrupamento sempre partindo da figura. No dicionário 2, a organização do dicionário já não pode ser essa, porque o aluno precisa aprender um novo modo de ordenar a língua e ter acesso a uma forma de língua que vai ajudá-la a usar para outras línguas também, né? Que é a ordem alfabética. A ordem alfabética obedecendo se a lógica da língua portuguesa, por exemplo, ou da língua indígena. Dependendo da direção que se vai, se tem uma perspectiva diferente, uma organização diferente, de uma disposição das letras que iniciam as palavras. Essa organização do dicionário também é um elemento que precisa ser aprendido pela criança. Na alfabetização, ela vai compreender a organização, a disposição do alfabeto. E é essa disposição do alfabeto que ela aprender na alfabetização que vai ajudá-la a ter acesso ao dicionário, justamente para ela multiplicar a experiência linguístico-lexical e aprender novas palavras, até de uma forma autônoma. Agora, voltando para o contexto escolar, do ensino com esses dicionários, há uma grande preocupação quando se fala que os dicionários precisam estar na escola, uma preocupação docente. E, em geral, por experiência, pelas experiências que eu tive como professor de português, de francês, o dicionário parece ser um recurso que vai ajudar na hora de tirar uma dúvida. Eu li ou ouvi tal palavra, não sei o que ela significa, e o dicionário pode me ajudar a compreender, né, qual é o significado dessa palavra. Ou é claro, eu também posso perguntar a alguém, mas um dos modos, né, quando você tem acesso ao escrito, para saber o significado das palavras, é o uso de dicionários, vocabulários, glossários.
Quando a escola faz a associação do dicionário somente com a necessidade de consulta para tirar dúvidas sobre o significado, acaba de algum modo reduzindo a importância desse material. Porque parece que a pessoa que consulta o dicionário só vai abri-lo realmente quando sentir essa necessidade. E eu acredito que não deva ser somente isso. Eu acredito muito mais, né, no uso didático do dicionário, né, como eu já expliquei aqui, do uso do dicionário visual na alfabetização, em que o nosso grupo, né, tem experimentado diferentes didáticas, né, para testar o que nós estamos construindo. E, acho que um dos principais testes realizados foi o da professora Graciela Chamou, que desenvolveu jogos, né, como o jogo da memória, para fazer com que a criança faça a associação entre palavra e imagem. Ou então a imagem ou a palavra motivando a fala, né, e esses elementos todos impressos em fichas. Bom, o uso dos outros dicionários, que tem menos imagens e tem mais texto, devem também ser considerados como material, conteúdo de aula. Por quê? A criança, ao aprender a descrever o mundo, ao apresentar o ser dentro da sua própria língua, ela está multiplicando a sua capacidade linguística, né, de compreender e de se fazer compreender por outras pessoas. Essa necessidade humana de ser compreendido pelo outro, né, pode ser ampliado de modo exponencial na escola se o trabalho didático for bem conduzido. E esse trabalho didático, com o dicionário, eu trago aqui algumas ideias do que pode ser feito. Por exemplo, em vez de esperar ter uma palavra num texto para procurar no dicionário, nós podemos buscar no próprio dicionário palavras que pertençam ao mesmo grupo. Se for o dicionário em ordem alfabética, essas palavras não estarão certamente dispostas em fila, em sequência. Elas estarão dispersas pelo material. E ao fazer a criança, por exemplo, ler sobre uma determinada árvore e saber como o dicionário faz para apresentar essa árvore, ela pode ter a experiência de construir a sua própria explicação de uma árvore que exista na casa dela, que exista na comunidade dela, né, no terreno, né, onde ela mora. E aí, ao fazer essa apresentação de um objeto que é conhecido dela, ela está praticando a capacidade de definir, né, a capacidade de identificar as características, selecionar as características do ser e apresentar de modo sistematizado. Então, esses elementos, né, do dicionário, que já estão lá organizados, podem estimular ao desenvolvimento de uma competência, né, do oral ou mesmo do escrito, porque essa atividade pode ser feita tanto falando quanto escrevendo. Uma outra atividade que é possível desenvolver seria a da complementação da definição. Você apresenta as características de um determinado ser que está no dicionário e deixa, por conta do grupo,
dos alunos, né, a complementação da informação. Então, o que é que já está lá, que já está dito, e o que não está, o que precisa ser completado. Essa dinâmica ajuda a aperfeiçoar essa técnica de definição. Um outro recurso que pode ser trabalhado com os alunos é uma espécie de jogo de adivinha. Você apresenta o verbete, né, o corpo do verbete, a definição, sem dizer qual é a palavra associada àquela descrição. E eles vão ter de saber, a partir das características apresentadas, qual é a palavra que melhor representa aquele conjunto de características. Por exemplo, no caso do beija-flor, né, nós podemos dizer que é um pássaro que possui um bico comprido e que consegue ficar parado, né, voando, e que suga a flor, né, suga o que está dentro da flor. Imediatamente as crianças vão dizer, não, isso é o beija-flor. Então, se a definição está bem construída, é muito provável que a criança consiga chegar, né, à palavra de referência que aquela definição apresenta. Então, são possibilidades, são ideias, né? A própria construção do texto pode ganhar muito se você coloca, por exemplo, um texto com lacunas, né, e pede para eles consultarem o dicionário para preencher as lacunas que estão no texto. Quais são as palavras que podem preencher as lacunas do texto? E por que que essas palavras são escolhidas? Qual é o significado delas? Que podem servir para aquele contexto textual do texto. Bem, trabalhar dicionário nesse processo de alfabetização pode acelerar bastante o trabalho de consolidação da escrita, né, na mente das crianças, fazendo com que elas tenham um referencial, né, um material de referência que vai acompanhá-las a cada nova etapa de escolarização, pois a cada nova etapa devem ser construídos dicionários adaptados ao que a pessoa vai precisar naquele momento. Então, se você começa um dicionário com 200 ou 300 palavras, e esse dicionário vai tomando proporção, chega a 500, né, na etapa seguinte, né, e depois chega a 600 e vai aumentando, até que a pessoa se torne adulta e vá consultar uns grandes dicionários, como é o Dicionário Kaió Português, né, da professora Graciela Chamorro, que tem hoje mais de 6.000 palavras. Aí esse dicionário maior, que já apresenta múltiplos significados, é um dicionário para ser consultado não por crianças, mas por pessoas alfabetizadas que já têm uma maturidade, já que as referências desse dicionário maior, né, são mais complexas e pertencem muito mais a uma compreensão do mundo adulto. Bem, faltou ainda falar do terceiro dicionário. Sim, se o segundo dicionário já introduz as definições, o terceiro amplia essas definições e, ao mesmo tempo, amplia o léxico, introduz novas palavras que antes não faziam parte do universo mais infantil menor, mas já pode participar do universo das crianças com uma idade entre 9 e 10 anos. Esse dicionário também maior deve ser o suporte para a escrita. Ele deve começar a ajudar a pessoa a escrever, mas também a ler. Os textos que estão na escola devem ser apoiados
pelo dicionário. As palavras, se antes pertenciam a um universo bastante restrito da experiência da criança, agora, com a ampliação do número de entradas e com a, digamos, com as definições ainda mais ampliadas e mais complexas, chegando realmente até a polissemia, ou seja, uma mesma palavra pode ter dois ou mais significados. A criança começa a compreender que ela precisa selecionar o significado que vai usar para ler o texto ou para escrever o texto. Então, esse trabalho de leitura e de escrita, partindo do dicionário, é fundamental para consolidar a alfabetização, sobretudo no caso de comunidades indígenas bilíngues, onde há uma predominância da língua, né, digamos, de uso social ampliado, como é o caso do português, ou espanhol, no caso dos países hispanofônicos, mas, ao mesmo tempo, devem fazer com que a própria criança perceba que ela pode dizer coisas na sua língua indígena, né, se for língua materna ou língua segunda, que não dá para dizer na outra língua. Há coisas que você consegue dizer bem numa língua, mas a outra não comporta, porque as línguas também estão associadas a essa experiência cultural. É por isso que estar na escola, levar o dicionário para a escola, não é só uma experiência linguística, é uma experiência nova para as crianças, uma experiência cultural, é uma experiência de ampliação da compreensão do mundo. Os significados que o dicionário comporta fazem com que a criança amplie, né, o seu olhar sobre a realidade. Então, palavras que ela não conhecia, de nomes de animais, plantas, partes do corpo, né, e o modo de apresentar essas partes do corpo, né. Explicar, por exemplo, o que é um cabelo, explicar o que é o nariz, explicar o que é a orelha, né. Então, parece que é muito simples, mas quando nós vamos tentar fazer isso usando só a língua, sem mostrar o objeto, né, sem apontar para ele, mas apenas falar dele, nós encontramos uma grande dificuldade. Por exemplo, na definição da palavra ovo. Como é que nós podemos definir ovo para uma criança? E até mesmo para um adulto. Se você vai no dicionário de Weiss da língua portuguesa, que é um dicionário monolíngue em português do Brasil, você vai encontrar termos do tipo lá, célula, né, reprodução humana. Então, são termos que participam do universo adulto. Mas para a criança, às vezes isso não faz sentido. E aí entra esse nosso trabalho da construção de uma explicação que seja acessível para a criança. E essa explicação pode ser tanto em português, mas sobretudo na língua indígena. Porque a língua indígena precisa também ter esse direito de ser usada para explicar a si mesma. Assim como a língua portuguesa faz, a língua francesa, o espanhol, o inglês, o alemão. São línguas faladas por milhões de pessoas no mundo e que usam a si mesmas para se explicar. Então, por que isso não pode ser feito, né, com o araueté, com a língua zoé, com guarani, kaiowá, nhandeva, com todas essas línguas que ainda estão vivas e que ainda estão, né, fazendo parte da vida das nossas comunidades por todo o país. Desse modo, o dicionário pode e deve estar presente na sala de aula.
Ele deve ser atualizado também por quem ensina. Cada professor, cada professora que usa o dicionário pode ajudar a melhorar esse dicionário. De repente, as crianças, numa atividade, deram uma explicação ótima sobre o significado de alguma palavra, algum termo. Por que não aproveitar? Um dicionário não é uma caixa fechada onde as palavras estão congeladas no tempo. Não. O dicionário é dinâmico e precisa existir no presente. E ele tem de ser feito e refeito quantas vezes forem necessárias. E ele pode ser refeito justamente por quem utiliza mais esse dicionário. Só para concluir essa reflexão, um dicionário, por exemplo, um dicionário escolar, não é só. Não basta pegar o dicionário adulto e botar menos palavras para dizer que é um dicionário escolar, não. Ele exige uma construção e uma metodologia próprias. É por isso que nós temos tão poucos dicionários escolares no Brasil. E das línguas indígenas, menos ainda. Então fica a sugestão, fica a ideia de que construir dicionários, vocabulários, glossários, listas de palavras é uma tarefa nossa, para fazer com que a língua que nós falamos no presente seja reconhecida também na escrita. Porque ela passou a ser reconhecida na fala, no gesto, ela é usada, mas ela também tem o direito de existir na escrita. Como as grandes línguas do mundo, né? O português, o espanhol, o francês, alemão, chinês, né? Japonês, todas as línguas indígenas do Brasil, né? Se ainda forem faladas por seus respectivos grupos, ou mesmo as que não são faladas, mas podem ser retomadas ou podem ser ensinadas como língua de cultura, enfim, todas elas merecem, né, ter o registro do seu léxico, ter o registro das frases, para que as gerações que estão vindo, se sucedendo, possam compreender como era a língua dos meus antepassados e como é a minha língua hoje. E os dicionários são repositórios ótimos, porque, uma vez construídos, eles mostram como a língua era, mas ao serem refeitos, eles também mostram essa dinâmica, porque você introduz palavras novas, né? Você pode até retirar palavras que já não usa mais. E nessa dinâmica é que o conhecimento linguístico vai se ampliando, vai se aprofundando, fazendo com que a língua que foi analisada, que foi escrita, que foi descrita, passe também a compor, né, esse grande grupo das línguas do mundo que existem também na forma escrita. Muito obrigado.